Acharam, irmãos? Quem achou, diga graças a Deus. Vamos ler o texto, então. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 9. 1 Pedro 5, 6 ao 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre quem, irmãos? Sobre Cristo, sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga obrigado, Jesus. Sede sóbrios e vigilantes, guarde isso, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos ler mais um pouquinho, eu tinha falado até o verso 9, vamos ler mais um pouquinho. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Senhor, ó Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é como espada de dois gumes. Ela é poderosa, Senhor, para discernir propósitos e intenções do coração. A Tua palavra também é poderosa para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar, nos educar na justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a nossa fonte de santificação, pois o Senhor disse: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Senhor, meu Deus, eu peço que a Tua palavra venha renovar a nossa mente, seja revelada no nosso espírito, de modo que a gente possa proclamar a Tua verdade e praticar a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Sobriedade e vigilância é o tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs. Irmãos, essa carta, a primeira carta de Pedro, é uma carta muito interessante, muito propícia para os dias que nós estamos vivendo hoje. São dias complicados, não somente num cenário político, mas num cenário muito mais complexo. E também muito relacionado com a preparação para a volta do Senhor Jesus. O que é interessante dessa carta, o contexto, vou trazer um pouquinho do contexto dessa carta, é que ela nos mostra que ela foi escrita no momento em que o imperador romano, Nero, no momento posterior ao que o imperador romano Nero tocou fogo em Roma. Ele tocou fogo em Roma, muitos conhecem essa história, né? Seja pela escola, ou pelo menos dos livros, dos filmes, de alguma coisa nesse sentido. O imperador Nero, ele tocou fogo em Roma e, detalhe, ele culpou os cristãos por isso. Mas o fato de ele ter culpado os cristãos por isso, não significa que ele fez algum decreto de perseguição. Mas ao culpar os cristãos, as pessoas intuitivamente passaram a perseguir os cristãos, a rejeitá-los, a humilhá-los e a desprezá-los. E muitos cristãos em Roma, em diversos lugares onde o Império Romano dominava, fugiram para diversas regiões. E essa carta de Pedro é uma carta pastoral, é uma carta que ele dirige a esses irmãos que foram dispersos, que estavam sendo perseguidos e que foram, por sua vez, dispersos para diversas regiões. Capadócia, Bitínia, Ásia, Galácia e tem mais um, né? Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia e Ásia. Eles se espalharam por esses lugares.
se espalharam. E agora veja, eles estavam em sua, não vamos dizer assim, em sua terra natal, mas de certa forma eles estavam num lugar de conforto. Eles estavam vivendo em Roma. Muitos desses cristãos viviam em Roma. E dizem os historiadores que no final da vida de Pedro, ele também se encontrava em Roma, que ele foi até, na sua morte, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer crucificado igual a Cristo, igual ao seu mestre. Então os romanos pegaram e viraram ele de cabeça para baixo e o crucificaram. Ou o crucificaram de cabeça para baixo. Certo? Então assim, Pedro, ele escreve essa carta direcionada para esses irmãos. Esse texto que nós lemos, ele faz parte da conclusão dessa carta. E o objetivo dessa carta é estimular essa igreja que se encontra dispersa, em fuga, a guardar princípios. Que princípios são esses? Sobriedade e vigilância. Mas é muito importante você entender que sobriedade e vigilância, elas caminham juntas. São princípios diferentes, mas eles caminham juntos. Um precisa do outro, principalmente a vigilância. Por quê? Vamos imaginar um soldado dentro de um quartel. Ele está lá na guarita, fazendo a guarda, mas está completamente distraído. A sua distração, ou o seu momento de distração, pode colocar em risco toda a guarnição. Agora, imagine um guarda, um sentinela, um vigia embriagado. Porque o contrário de sobriedade é embriaguez. Então, um vigilante embriagado põe em risco muita coisa. Não é um vigilante relapso, ou que teve um momento de distração, não. É um cara embriagado, que está completamente longe, distante da sua função. Desatento, completamente desatento. Embriagado. Completamente desconectado da sua função. Então não basta ser vigilante, é preciso ser sóbrio. E não basta ser sóbrio, é preciso ser também vigilante. Que a minha lucidez tem que me levar a alguma ação, certo? E essa ação é de vigilância. Aliás, vigilância é algo fundamental na vida de um cristão. Concorda comigo ou não? Por que Jesus disse? Orai e vigiai. Por quê? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Tem alguém que já virou anjo aqui? Está todo mundo na carne ainda? Ah, tá, a carne é fraca. Então, enquanto o nosso corpo, essa carne, não for transformada, não for glorificada, temos que manter vigilância, com sobriedade. E principalmente diante de uma situação difícil, e eu acredito semelhante a que esses irmãos estavam vivendo. É possível nessa carta ver a intenção do Espírito Santo, inspirando o apóstolo Pedro a lembrar os irmãos dos benefícios. Quando você lê, nós não vamos ler a carta toda, eu só estou dando aqui um temperinho para você chegar em casa e ler, são só 5 capítulos. É possível a gente perceber isso, irmãos, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Pedro, a lembrar os irmãos dos benefícios, das virtudes e do alvo da nossa fé e também da nossa esperança. A situação, irmãos, desses irmãos, dessa igreja, não era fácil, não. Não é fácil a vida de um fugitivo. Esses dias eu assisti um documentário falando dos venezuelanos, viu como vocês sabem? Venezuelanos. E eu vi, é triste, é difícil a vida deles. Você já viu alguma reportagem, alguma coisa falando dos afegãos, o pessoal que foge da África, dos países lá que perseguem as pessoas, que discordam da política, do governo? É terrível a vida. Por quê? Porque na fuga, quando você está fugindo, muita coisa fica para trás. Pessoas ficam para trás.
Amores podem ficar para trás. Sentimentos vão ficar para trás. Isso para não falar daqueles que são próximos a você, que são capturados pelos inimigos. E que acabam sofrendo por isso. São presos, ou são castigados, ou são torturados, em alguns casos, em algumas situações, até assassinados. Então não é fácil a vida de alguém que está fugindo. Não leva muita bagagem, não tem como levar bagagem. Então uma mulher fugindo é mais sofrida ainda, irmãos. A verdade, não, irmãos, vamos falar. Irmãos, eu viajo, eu vou para Cuiabá e vou de novo agora. Eu pego uma malinha assim, beleza, cabe tudo dentro dela. Eu olho para a Paloma e falo, meu Deus do céu. Ainda bem que o bagageiro é bom. É coisa, irmão, é coisa que leva. Meu Jesus, ela está aprendendo a reduzir. Graças a Deus. Está aprendendo. E nem precisei falar nada, mas ela está aprendendo a reduzir. Mas, gente, no começo... Você sabe por que eu tenho aquele carro? Aquele Logan? Eu tinha um Fox que não cabia nada na bagagem. Aí a gente só trocou ele só por causa do bagageiro, irmãos. Eu gostava demais do meu Foquinho. Então, você vê a situação. E aí, quanto mais espaço tem em casa, mais coisas quer colocar. Imagine esse povo, o sofrimento dessas pessoas fugindo. Deve ser terrível, imagino, na mente de uma mulher que gosta de carregar muita coisa. Não são todas, tá? Tem algumas que são bem mais compactas, as bagagens delas, né? Então vamos lá. É difícil, irmãos, é muito difícil. Então, essa carta não é uma carta de exortação, igual é com os Gálatas. Os Gálatas, Paulo faz uma carta, uma mensagem dura aos Gálatas. Tem um versículo fora dessa carta que me lembra muito o sentido da própria carta, que é o de Lamentações 3:21. Quem sabe o que está escrito lá? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu vejo nessa carta de Pedro essa intenção de fazer com que os irmãos se lembrem dos benefícios, se lembrem das virtudes, se lembrem do alvo da esperança deles e da fé deles. Recordem, guardem isso em seus corações, principalmente nessa situação que eles estão vivendo, a fim de que eles tenham em memória aquilo que lhes pode dar esperança. É assim que eu vejo essa carta, é assim que eu vejo o teor dessa carta. A carta de Pedro, ela é importante para nós porque ela tem alguma relação conosco, é de perseguição, existe algum decreto de morte por trás dela. É claro que eu poderia responder todas essas perguntas para vocês, irmãos, mas independente da resposta que eu pudesse dar, ou poderia dar a vocês, o princípio ensinado por ela é o que importa ser guardado por nós aqui hoje. Sobriedade e vigilância. Sobriedade, como eu já disse, ela é o oposto da embriaguez. Para Deus não basta ser sóbrio, é preciso estar vigilante, atento. Sobriedade e vigilância nos dias de hoje. Todos, irmãos, todos os líderes evangélicos da nossa nação estão empenhados, imagino eu, nós aqui não somos diferentes, eu, pastor Fabiano, pastor Carlos, o obreiro Bruno e todos os irmãos, líderes de ministérios, que têm essa responsabilidade compartilhada pelo pastor João conosco, de falar à igreja, de ministrar à igreja. Eu creio que assim como todos, nós também estamos empenhados em saber fazer uma leitura do nosso tempo espiritual, a procurar entender as coisas que estão acontecendo. Por que, irmãos? Por que é preocupante? Porque obviamente elas têm consequências sobre as nossas vidas. Elas vão ter consequências talvez sobre a igreja. Quer as coisas aconteçam do jeito que a gente espera ou não.
elas vão ter alguma consequência sobre a igreja. Pode ser positiva, pode ser negativa. O importante é que, independente do que acontece aqui nessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma outra pátria, nós temos uma outra perspectiva, uma outra maneira de enxergar estas coisas. E se o mal, porventura, nos sobrevier nesse tempo, se nós passarmos por esse tempo aí, se nós somente passarmos por ele, pode ser que seja um bom treinamento para a grande tribulação. Pode ser. Isso para quem é tribulacionista ou mesotribulacionista. Quem é pré não vai se preocupar, porque quando ela chegar vai para o céu. Eu creio que ela já está aí. Está aí, ó, já dá para sentir o cheiro. Então, se nós passarmos por isso, vai ser um treinamento. Agora, se isso não passar de jeito nenhum, chegamos lá, irmãos. Chegamos lá. Então, é uma forma da gente estar em busca. Por que a gente está em busca? De fazer uma leitura. Porque a gente não tem certeza se todo mundo está pronto ou não. Porque eu não posso responder por você. Só você pode responder por você mesmo. Então, nós não sabemos. E por isso, nós estamos empenhados em tentar fazer uma leitura e tentar compartilhar, ainda que o Bruno tenha uma perspectiva diferente de falar da mesma coisa do que eu, mas caminhamos na mesma direção. O pastor Fabiano a mesma coisa, o pastor Carlos a mesma coisa, o pastor João a mesma coisa. E nós estamos percebendo isso, que há uma direção do Espírito nesse sentido, de alertar os irmãos, de alertar a igreja a vencer esse período. Não é o culto da vitória? Quem veio buscar a vitória? Então a gente tem que saber como vai lutar nessa vitória, nessa guerra, para obter vitória. Então vamos lá, sobriedade e vigilância nos nossos dias. Nós estamos empenhados nisso, irmãos, empenhados nisso. Eu acredito, como todos os líderes espirituais no Brasil, que têm uma responsabilidade com o rebanho de Deus na terra. Porém, todas essas coisas, tudo isso que está acontecendo em nossos dias, em nosso tempo, tem que ser analisado dentro desses princípios, com sobriedade e vigilância. Um olho no peixe e o outro no gato. Existem muitos movimentos encampados hoje em dia, muitas questões sendo levantadas em todos os espectros sociais hoje em dia. Cada um tem um motivo, cada um tem uma razão, cada um tem uma perspectiva sobre as coisas que andam acontecendo em nossa nação. Cada um tem uma leitura disso tudo. Cada pessoa tem uma leitura disso tudo. E pela primeira vez, irmãos, eu acredito, pelo menos na minha geração, pela primeira vez, o espectro religioso, a parte religiosa, está inserida de tal maneira como nunca antes na história, pelo menos na minha geração. Desde que os nossos olhos, uma década e meia atrás, começaram a se abrir, quando começou a surgir aí aquela situação da PL 122, que amordaçava a opinião com respeito a gênero e a opção sexual das pessoas, amordaçava a opinião. Desde aquele tempo, a igreja começou a encampar uma batalha dentro desse espectro político. Não é a religião se misturando com isso. É porque nunca antes na história um comportamento foi imposto por lei a nós. Nunca antes. Nunca antes. É assim, ó, você está na sua casa, está assistindo um canal de televisão, não está gostando do programa, você não muda o canal? Beleza. Você não quer ouvir que o homossexualismo é pecado dentro da igreja? Procura outro lugar. Você não está gostando da comida do restaurante? Vai em outro. Agora, o que o pessoal está fazendo? Obrigando o restaurante a ter a comida que você quer. Mas eu não sirvo pizza, aqui é churrascaria. Por que eu tenho que servir pizza? Porque o fulano gosta de pizza. Eu falei, uai, mas churrascaria aqui. Olha que coisa, você está entendendo? Foi isso que fizeram. Obrigaram, uma analogia, tá, irmão? Estão tentando obrigar o restaurante de churrascaria a servir pizza. Então, assim, isso nunca aconteceu. E aí a igreja falou assim, uai, por que essas coisas estão acontecendo? Porque nós nos omitimos.
Nós somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui na terra. Então começou a haver um movimento encampado nesse sentido aí. E isso só veio crescendo. Não estou querendo dizer que todos aqueles que estão envolvidos na política são santos, perfeitos, lindos, honestos. Até alguns até oraram por propina. Não estou querendo dizer que todos eles são santos, não. Mas eu imagino que muitos deles romperam barreiras. Abriram caminhos para que outros pudessem fazer a coisa certa. E não estou justificando eles, não. Porque isso não é justificativa. Eu não sou adepto da teoria do Robin Hood, não. Robin Hood é o príncipe dos ladrões. Mas o que ele fazia? Ele roubava. Aí, roubava do rico para dar aos pobres. Não, roubava do rico para assumir o poder. Ele dava aos pobres para assumir o poder. Não é porque ele gostava dos pobres. Não é porque ele gostava de ladrão. Robin Hood. Eu estou falando de filme, viu? Estou falando de filme. E esse filme diz o seguinte: os fins justificam os meios. É isso que o filme diz. Mas você torceu pelo Robin Hood, que eu sei. Eu também, na minha adolescência. Mas vamos lá. Grande parte dos cristãos, por outro lado, eles estão percebendo os reflexos dessa guerra espiritual. Ela atingiu um outro nível. É uma guerra que envolve principados, potestades, luta pelo poder. A Bíblia diz que a nossa luta, a luta dos cristãos, a luta dos crentes não é contra a carne nem o sangue. Ou seja, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, forças dominadoras deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. A nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é em outro nível. Só que o mundo espiritual, ele exerce influência sobre o mundo natural. Então por isso que Jesus disse assim, o que vocês ligarem na terra em oração, será ligado no céu. Ou seja, vai mover o mundo espiritual e vai ter consequências sobre a terra. Por isso que orar é importante, guerrear é importante. A vitória que você busca, você não vai encontrar em meios humanos, você vai encontrar lá, no mundo espiritual, em oração, em jejum, em confiança, em fé na palavra de Deus. A vitória que você busca é assim. Por isso eu creio que você está aqui por causa disso. Amém? Então é um outro nível. Tudo isso está sendo percebido, ainda que as pessoas não tenham uma clareza perfeita, uma lucidez perfeita a respeito dessa realidade espiritual, mas tanto assim, o que começaram a dizer agora nesse período eleitoral? É a luta do bem contra o mal. E nessa luta aí que eles levantaram, que eles titularam de bem contra o mal, o que tinha por trás disso tudo aí? Um mundo espiritual envolvido. Existe? Claro que existe. Você acha que é só a gente que tem relação com o mundo espiritual? Tem pessoas que não creem em Jesus Cristo, nem em Deus, que também tem relação com o mundo espiritual. E tem gente que tem relação com o mundo espiritual achando que está adorando a Deus e não está, porque não conhece a verdade das Escrituras. Eu já fui assim. Ou seja, de toda forma, os olhos de muitas pessoas começam a se abrir para entender que não se trata somente de política. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, um parêntese aqui que eu quero fazer sobre esses protestos que aconteceram e que provavelmente vão acontecer ou estão acontecendo em alguns lugares. O que dizer sobre eles? Eu acredito numa coisa, que a nossa sede de justiça vai ser saciada. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Se não aqui, lá na glória. Mas nós seremos saciados. E se for aqui, tem uma coisa boa nisso daí, nisso tudo que a gente está vendo. Sabe o que é? É que a Bíblia diz que a justiça se semeia em paz. E todos os movimentos que ocorreram nesses anos foram sempre pacíficos. É em paz que se semeia o fruto da justiça. É assim que a Bíblia diz. Por isso que naquele dia lá, a gente conversando, eu falei, no dia que partir para a violência, é a hora dos crentes sair fora.
porque não vai ter fruto de justiça na violência. Então, vamos ver, eu estou falando essas coisas, mas tentando demonstrar para vocês que a gente precisa ter uma sobriedade sobre as coisas que estão acontecendo, e não fazer as coisas apaixonadamente, né? Porque a loucura é uma mulher apaixonada, diz Provérbios. Provérbios, tá? Não sou eu. Mulheres, pelo amor de Deus, não é preconceito. Tem muito homem apaixonado também que fica louco, fica doido, né? Então, um parênteses sobre isso é o seguinte: quanto a essas coisas que estão acontecendo, a gente pode considerar que esses movimentos são pacíficos e, enquanto permanecerem ali, é legítimo você participar. Sobriedade e vigilância, agora, não somente sobre os nossos dias, mas como eu já citei aqui para vocês, a respeito do resultado. Essa resistência toda pode produzir o fruto desejado, sim ou não? Sim e não. A gente não sabe. Como o pastor demonstrou para nós aqui no domingo, a gente não busca, não com essas palavras, mas ele demonstrou para nós, nesse domingo agora, o pastor João, que nós não buscamos a Deus pelo resultado. Se deu tudo bem, glória a Deus. Se não deu do jeito que a gente quis, glória a Deus também. Deus está no controle de todas as coisas. Você acha que Ele perdeu o controle? Toda autoridade é constituída por Deus. E é isso que a gente precisa ter sobriedade. Não é conformismo, é sobriedade. É ter uma leitura à luz da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, para que ela seja o filtro em nossos corações, para que essas coisas não me contaminem, para que eu não esteja desejando a morte de um presidente, de um político, de um empresário, para que eu não fique odiando aquele que votou numa pessoa que eu não concordo. Eu não desejo que ela morra, não desejo que ela seja presa, não desejo que ela sofra, eu desejo que ela se converta a Jesus. Essa é a minha vingança. É que ela se converta a Jesus, e é assim que a gente tem que pensar. Por outro lado, a gente também não pode ficar jogando pérola aos porcos. A gente tem que agir com sabedoria, a gente tem que agir com prudência. A gente não pode entrar nessa coisa, nessa paixão louca, não. Porque muito disso tem muita meninice, muitas dessas coisas tem muita meninice. Tem muito desespero também, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, muita sobriedade e vigilância, estarmos atentos a essas coisas. Então, olha só, eu anotei uma coisa aqui que é importante compartilhar com vocês, eu acredito que seja importante compartilhar com vocês. Guardar a sobriedade dentre tantas coisas, nós podemos discernir os nossos reais e verdadeiros inimigos, que são espirituais e não são de carne e sangue. Orar pelos que são de carne e sangue, para que se arrependam e se convertam ao Senhor. Só a sobriedade não basta, precisamos manter a vigilância sobre a nação, sim, mas também sobre as nossas próprias vidas, à luz da palavra de Deus. Sobriedade e vigilância também são importantes para que, mesmo em caso de um resultado negativo, não ficarmos embriagados, distraídos com o que os nossos olhos podem ver, com o resultado. Nós não podemos nos distrair, irmãos. Temos que manter o nosso foco em nossa fé, no autor e consumador da nossa fé, aquele que nos pode dar a verdadeira esperança. É assim que o homem espiritual, o cristão, vive. É assim que Paulo nos orientou. Nós não atentamos nas coisas que nós vemos, e sim na que nós não vemos, porque as que vemos são passageiras, as que não vemos são eternas. E o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente, com outra perspectiva, não com a perspectiva humana, carnal, facciosa, impura, cheia de más intenções, de cobiça, de concupiscências. Ao contrário, a gente tem uma perspectiva pelo lado espiritual da coisa. Então, quando eu sou ofendido, que já tem muitas ofensas contra os crentes, sabia? Na internet. E você acha que eles estão ofendendo a gente? O que foi que Jesus disse? Quem perseguir vocês, quem falar mal de vocês, vai estar falando mal de mim. Quem negar um copo d'água para vocês, vai estar negando para mim. Aí o que eu falo? Toma. Não, eu falo, Deus, misericórdia. Perdoa.
ele não sabe o que faz. Será que a gente está com o coração para isso quando a espada vier na nossa cabeça? Então, entenderam a nossa preocupação? A questão da sobriedade e vigilância é porque é uma preocupação se nós vamos estar preparados para isso, não. Ou pelo menos se nós estamos nos preparando, estamos no processo, nos preparando para quando esse dia chegar, se chegar na nossa geração. E se não chegar na nossa geração, estou pronto para qualquer coisa. Estou pronto para partir, estou pronto para ser arrebatado, estou pronto para sofrer por Cristo e estou pronto para não sofrer por Cristo. Esse é o pensamento. Essa é a preocupação. E por que é a preocupação? Porque nós vamos prestar contas ao Senhor. Cada um de vocês, e principalmente nós, que estamos aqui na frente, que tem o poder do microfone. Por que devemos ser sóbrios e vigilantes? 3 motivos rapidamente para eu encerrar. Fato número 1, fato número 2 e fato número 3. Fato número 1. A Bíblia diz, onde nós lemos, que existe um inimigo à espreita, ou seja, ao derredor. Ao redor. Existe um inimigo espiritual. Ele é tão real quanto o chão que você está pisando. Dá uma batidinha aí, vai. 1, 2, 3, vai. Ó, é real igual esse chão que você está pisando aí. Ele existe e ele anda em derredor. Fazendo o quê? O que ele faz? A Bíblia diz que ele está na expectativa de atingir alguém. Procurando alguém para devorar, para atacar, para cumprir os seus desígnios, seus objetivos, que nós, os cristãos, diz a Bíblia, não podemos ignorar. E Jesus deu a dica desses desígnios: matar, roubar e destruir. João 10:10. O ladrão, não somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quais são os desígnios dele? Matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz que nós não podemos ignorar. Nós temos que estar então vigilantes. Vigilantes. Quando uma batalha espiritual, irmãos, envolve a nossa vida, quem aqui é convertido há mais tempo vai me entender melhor. Sabe aquelas primeiras batalhas do início da conversão, que é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, é contra as coisas que nos prendem e tal? É uma coisa. É uma coisa. Às vezes é difícil, às vezes você erra, mas você continua perseverando até vencer. E vence. Vence em nome de Jesus. É assim, nossa caminhada é assim, no início. E aí, pra gente, tem muita gente que no início da conversão é difícil abandonar um palavrão. Mas ela consegue vencer, perseverando, lutando espiritualmente, ela consegue vencer. Para muitos cristãos que já são mais maduros, isso aí já nem dói mais. Já não faz parte mais, já não combina mais com ele, que ele nem liga mais. Não fica com aquela sofrência. Entendeu? Lutando com Deus, lutando contra si mesmo, para não falar uma palavra. Quando está na nossa vida, é uma coisa, é um nível de batalha. Quando envolve a vida de outra pessoa, é um outro nível de batalha. Quando envolve alguém que é próximo da gente, que mora, que é muito próximo da gente, é outro nível de batalha. Quando envolve uma autoridade, uma cidade, uma nação, e quando eu falo autoridade, não estou falando só de política, estou falando autoridade em todos os aspectos. Profissional, seu patrão é autoridade. E depois do dono da empresa, tem os funcionários da empresa e alguns deles são autoridades sobre você. Você está na escola, o professor é autoridade. Pois o professor tem coordenadores e diretores e proprietários. São autoridades. Dentro de casa, papai e mamãe, não é isso? São autoridades sobre sua vida. Agora veja bem, quando chega nesse nível de autoridade, aí eu estou falando não dentro de casa, fora de casa, e principalmente quando se trata de questões políticas, esse nível é diferente. Porque no nível mais baixo a gente está lutando contra hostes espirituais da maldade, forças dominadoras deste mundo tenebroso.
Mas quando vai chegando nesse nível, a gente está lidando com principados e potestades espirituais que desejam, que influenciam governos, que influenciam cidades, que têm influência sobre famílias. Então o nível de batalha é outro. Então não estranhe tudo isso que está acontecendo, não é para a gente estranhar, entendeu? Era motivo para a gente discernir, entender. Olha o que Deus está fazendo em nossa nação. Olha o que Deus está fazendo em nossa nação. E o que a gente precisa fazer? Se unir ao que Deus está fazendo. Em oração, em intercessão. Confiar que Ele colocou debaixo dos pés da igreja todo principado e potestade. O mundo tem uma trincheira, mas a igreja tem uma outra trincheira de luta, de batalha. Diferente, em outra esfera. E nós não podemos perder isso de vista. Isso é ser sóbrio e também ser vigilante. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo direitinho? Meu irmão, não sai daqui na dúvida não. Se tiver alguma coisa que não entendeu, pode perguntar depois. Aí, porque tem coisas que a gente precisa explicar mais mesmo do que eu estou falando. Mas procura a gente, fala com a gente. Amém? Segundo fato. Estamos enfrentando uma guerra. E essa guerra só terá fim na última batalha. Qual é a última batalha bíblica? Armagedon. Aí vem o descanso. Mas até lá, irmãos, é guerra. É guerra. Terceiro fato. Estamos diante de um cumprimento de profecias acerca da igreja brasileira e seu papel diante das nações. Eu tive a graça de poder participar de muitos movimentos. Conversando com o pastor João também, a gente compartilhou de muitos deles também, acredito, com o pastor Carlos. E muitos desses movimentos que aconteceram em nossa nação trouxeram muita expectativa para o povo. Eu me converti em janeiro de 1997, e antes mesmo da minha conversão, muita coisa já vinha acontecendo no Brasil. Movimentos de oração, de intercessão pela nação. Eu participei e ajudei a organizar muitas marchas para Jesus na cidade que eu estava. Meu pastor era presidente da Associação de Pastores. Então eu ajudava nas organizações durante anos desses eventos. Vigílias na frente do Palácio do Governo do Estado. Vigílias em praça pública, evangelismo, muitos moveres eu participei, irmãos, muitos. Viajei, meu pastor tinha uma visão de trazer as coisas que estavam acontecendo na nação lá para a cidade, para o estado, compartilhar com os pastores. Ele tinha essa coisa, sabe, de ajudar outras igrejas. E assim, e nisso, convivendo com ele, eu fui aprendendo e fui vendo muitas coisas. Participei de muitas conferências proféticas e muitas delas se confirmou diversas mensagens onde Deus dizia que faria do Brasil um chofar para as nações. Irmãos, o brasileiro é recebido em qualquer lugar do mundo. E qualquer lugar do mundo pode vir para o Brasil. Já prestou atenção nisso? E quando eu falo disso, eu me lembro do endemoniado gadareno. Ninguém deixou Jesus entrar na cidade. Aí o gadareno falou assim, que não é o nome dele não, é gadareno porque ele é da cidade de Gadar. Aí ele disse assim, aquele homem, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Ele disse, não. Jesus disse, não. Volta para os seus, ou seja, para a sua cidade, para a sua família, para os seus amigos, e conta tudo o que Deus te fez. Porque não deixaram Jesus entrar na cidade, mas não impediram Jesus de chegar na cidade. Olha que você entendeu? Porque Jesus chegou através dele. Jesus chega na sua casa através de você. Jesus chega no seu trabalho através de você. Jesus chega lá no meio dos seus amigos através de você. Na sua escola, sua faculdade, no seu bairro. Quando você viaja e tira férias, Deus chega lá através de você. Olha que legal. Aí em algum momento desses você tem a oportunidade de contar tudo que Jesus te fez. Olha que maravilha. Olha como que Deus é.
Ele está dentro de você, está dentro de nós. Olha que maravilha. Que legal. Não é legal isso, irmãos? Eu acho isso maravilhoso, extraordinário. É incompreensível para muitas pessoas, mas eu acho isso lindo demais, legal demais. Ele chega através da gente. Ele chega através da gente. Então Deus tem promessas para a nação brasileira. Às vezes você não vai sair de lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu me lembro sempre da minha esposa. Ela teve um sonho uma vez que ela estava no meio de um monte de criança africana. Um monte de criança africana. Eu falei, meu Deus do céu, ai meu pai. Que ela que sonha, né? Quem dorme mais sonha mais. Então ela sonha e às vezes eu fico com o entendimento das coisas, sabe? Do que ela sonha. Aí eu fico, mas eu guardo para mim. Fico igual Maria, guardando no meu coração. Uma semana depois, sabe o que aconteceu? Eu falei assim, isso não pode ser conosco, né, Deus? Não tem nada a ver com a gente, né? Uma semana depois, a vizinha dela, que ela ganhou para Jesus, liga para ela e fala assim, Paloma, eu estou indo numa viagem missionária. A Paloma, para onde? Ela, eu estou indo na África. A Paloma, sério? Você está indo para a África? E sabe o que a gente fez? Pegou as crianças, envolvemos ela no projeto missionário, onde essa vizinha dela estava, essa irmã estava, a Ariane. E aí nós nos envolvemos as crianças da igreja num projeto missionário. Elas arrecadaram R$89, onde cada R$10 dava para alimentar uma criança africana por um mês. Elas fizeram com as mães lá os docinhos, os negócios para vender na igreja. Fizeram a bandeira de Moçambique. Eles confeccionaram a bandeira, tudo. Fizeram frases, versículos escritos por eles e tal. Fizemos um evento na igreja domingo e eles levantaram recursos para mandar para essas crianças. Aí foi cartinha de agradecimento, aquela coisa, aquela interação. Irmãos, Paloma nunca pisou na África e nem vai, mas foi através daquela pessoa que ela ganhou para Jesus. Ela é igreja. Onde você for, eu estou indo também, sabia? Nós somos igrejas. Onde você vai, a gente está indo junto. Eu estou indo junto, você está indo junto comigo. Onde eu for, você vai comigo. Você sabia disso? Mesmo que você não saia da sua casa, mas você está indo junto comigo onde eu vou. Porque eu estou representando você lá. E onde você vai, você está me representando lá. Porque você é igreja, nós somos parte do mesmo corpo. Do mesmo corpo. Então vai ter gente, a gente pode nunca ir, mas tem alguém de lá que vai vir aqui. E a gente vai falar do que Jesus fez na nossa vida. E ela vai levar para lá. Tem gente que acha que às vezes precisa ir. Mas tem gente vindo. Fala deles. Fala deles. Nós tivemos várias oportunidades. Olimpíadas, Copa do Mundo. Mercado aberto. Gente vindo, entrando, saindo. Venezuela. Hoje está difícil. Venezuelano. Vocês estão comigo, irmãos? Oh, que bom. Glória a Deus. Eu preciso encerrar. E tenho mesmo que encerrar. Por isso, irmãos, é importante não nos embriagarmos. E eu vou encerrar com isso. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, o seguinte. Diz mais. Diz algo antes. Efésios 5, verso 15. Verso 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora preste atenção nisso, olha que coisa interessante. Não se embriaguem com vinho. Tem versões que diz, no qual há contenda e dissolução. Não sei se a sua Bíblia diz assim, mas tem versões que diz, no qual há contenda e dissolução. Sabe o que é contenda? Significa debate, controvérsia. E dissolução, quebra de contratos, perversão de costumes. Não vos embriagueis com essas coisas, com esses debates, com essas controvérsias,
com essas quebras de contratos, de alianças. A Constituição é uma aliança, não se esqueça disso. Perversão de costumes, não vos embriagueis com essas coisas. Dissolução, perversão de costumes. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações, cuidado com o que você ouve, ela faz você perder a sobriedade e a vigilância. Olha só, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Como que a gente vai se encher desse Espírito então? Se é para eu não me embriagar, mas ao mesmo tempo ser cheio do Espírito, o que ele diz? Como é que a gente vai ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e salmodiando o Senhor de todo o coração, certo? E sendo grato a Deus por todas as coisas. Sim ou não? Só que a boca fala do que o coração está cheio. E onde você vai se encher destas coisas? Na palavra de Deus. Senão você não tem como. A boca vai falar do que o coração está cheio. Está cheio de salmos? Se você estiver cheio da palavra de Deus, vai ter salmo, vai ter hino, vai ter cântico que vem do céu, do trono de Deus para o seu coração espiritual. Se o coração está cheio disso, eu vou me encher também do Espírito. Mas tem um detalhe, tem que compartilhar, tem que congregar. Se eu não congregar, com quem que eu vou compartilhar? Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que eu vou compartilhar se minha boca não está cheia? Meu coração não está cheio? Minha boca vai compartilhar o quê? Então aí a importância de congregar, a importância de sermos um, a importância de estarmos juntos, de orarmos um pelos outros, de perseverarmos nisso. Aí está a importância de tudo isso. Porque é só assim, irmãos, essa é a maneira pela qual nós podemos conservar a sobriedade em nosso favor. A vigilância perde todo o seu sentido se não houver sobriedade, se não houver lucidez. Tem o hábito de ler a palavra, tem o hábito de orar ao Senhor. Isso vai trazer sobriedade ao seu coração e vai te colocar em vigilância, amém? E você obterá a vitória, nós obteremos vitória. A igreja vai passar por isso aí. A nossa vitória é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Apocalipse diz, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Vamos colocar em pé? Diga para quem está do seu lado, ou mais próximo de você, mantenha a sobriedade e a vigilância. Agora faz assim, ó, sobriedade e vigilância. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Peça ao Senhor que Ele te ajude a não perder essa sobriedade. Que se você tem andado afastado dessas verdades, se você de alguma forma se vê afetado por essas coisas que aconteceram, eu espero que essa palavra possa ter trazido paz ao seu coração novamente. E que você possa ter uma postura diferente de agora em diante, com relação às coisas que estão acontecendo, com relação às próprias pessoas envolvidas em tudo, de ambas as partes, mas sobretudo guardando o seu coração, querido, porque dele procede a fonte de vida. Guarda o teu coração, em nome de Jesus. Não se omita de fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom. Não estou dizendo que você é proibido de participar de determinadas situações, mas faça isso com discernimento, faça isso com sobriedade, faça isso com o filtro da palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, o teu santo e glorioso nome, agradecemos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, por esse tempo na tua presença. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estiveram. Obrigado pela oportunidade que tive, Senhor, ó Deus, de poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, derrame da tua graça e do teu poder sobre cada vida aqui representada, cada família representada neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, esteja inundando, trazendo paz, alegria e uma postura, Senhor, ó Deus, ó Pai, orientada pela tua palavra, orientada pelo Senhor, orientada pela tua palavra.
Remove do todo o coração, Senhor, a tristeza, a angústia, o medo, e que a esperança e a fé de cada um esteja firmada em Ti, no autor e consumador da nossa fé, na nossa verdadeira esperança. Senhor, ó Deus, obrigado, porque independente do que vivemos ou passamos aqui nesta terra, somos cidadãos dos céus. Temos uma pátria, Senhor, celestial, da qual o Senhor, com amor e graça, nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o seu reino de luz, para o seu reino de paz, de amor, de perdão, de reconciliação. Abençoa-nos, ó Deus, no restante desta noite, os nossos irmãos que aqui estão, os que não puderam estar, os que vão ouvir essa mensagem pela internet. A tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?